Para nos fazer grande, primeiro Deus vai nos tornar pequenos. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é Deus nos tornar grande, irmã Ruth? É quando Deus ele pega alguém que está lá no pó, alguém que não é reconhecido, não é notado, não é visto, não é lembrado, e Deus ele pega esse alguém e levanta para ocupar uma grande cadeira, assim como Davi, que se tornou o rei de Israel, assim como José, que se tornou o governador. Então, quando Deus ele levanta alguém para se tornar grande, primeiro ele vai fazer essa pessoa se tornar pequeno. Então, o homem que nós iremos ler hoje foi alguém que foi muito reconhecido em Israel. Ele foi um homem muito grande e poderoso naquela terra, porque além do nome dele ser reconhecido, Deus derramou sobre ele do seu poder, da sua unção, e ele operou muitos milagres. Então nós iremos falar sobre um homem por nome de Eliseu. Mas antes de falar da história de Eliseu, iremos entrar na história do profeta Elias. Elias, ele foi um grande profeta de Deus, que também fez muitas coisas na terra. Inclusive ele matou todos os falsos profetas de Baal. E Deus operou grandes milagres através do seu servo. Porém chegou um tempo que Elias estava completamente esgotado do seu emocional, de tanto enfrentar batalhas, pelejas, embates. Ele já estava completamente desgastado e ele entrou dentro de uma caverna com depressão e começou ali a pedir a Deus para morrer. Ele disse: já basta, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias já não estava mais aguentando tanta pressão, ele não estava mais aguentando tanto desafio que ele estava enfrentando. Então ele fez aquela oração desesperadora, pedindo para que Deus tirasse a vida dele, porque ele não aguentava mais viver, ele não aguentava mais estar passando por toda aquela situação. Então Deus mandou o anjo para que desse pão e ele pudesse comer, porque através da força daquele alimento ele iria caminhar. E quem sabe você que está me ouvindo se encontra como Elias, sem força para caminhar, sem força para orar, sem força para cantar, sem força para fazer a obra de Deus. Mas assim como Deus enviou o anjo para dar aquele alimento a Elias e fortalecer o seu espiritual, ele também está trazendo esse alimento, essa palavra, para fortalecer o teu espiritual. Porque quando a gente alimenta o espírito com a palavra de Deus, a gente é fortificado. Então você não vai ficar dentro da caverna, mas o Senhor ele vai te levantar, assim como ele levantou Elias, para você caminhar, para você não continuar se sentindo fraco, se sentindo cansado e querendo parar. Mas o Senhor, ele não tem para você um encerramento, mas ele tem para você uma continuação. Então você não pode parar, você não pode baixar a cabeça e desistir. Não deixe o desânimo entrar no teu coração, porque Deus ele tem coisas grandes preparadas para a tua vida. Então, quando o anjo bradou para Elias, Elias comeu aquele alimento e ele foi fortificado. Então o Senhor bradou para Elias e disse que levantaria alguém que ocuparia o seu lugar. E depois Deus iria levar ele, porque ele já tinha passado por muita coisa e ele queria descansar. E então Deus levantou um sucessor para ocupar o lugar do profeta Elias. E esse homem se tornou gigante na terra. Ele se tornou muito mais conhecido. Por quê? Porque a unção que Deus derramou sobre ele foi uma unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas para entendermos o contexto dessa história e o motivo de ele ter se tornado alguém tão grande, tão respeitado, tão reconhecido em Israel, iremos entender
este contexto. Iremos ler aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo do 19 ao 21, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então, como nós podemos ver aqui, Elias, quando ele chegou em Eliseu, ele lançou a capa sobre Eliseu. E o que isso simbolizava? Porque imediatamente quando isso aconteceu, Eliseu, ele largou tudo, todo o trabalho, e já disse a Elias: eu posso ir lá até os meus pais para beijar eles e me despedir? Então ele já entendeu que aquela jogada de capa de Elias sobre ele simbolizava a transferência profética que estava acontecendo na vida dele. A partir daquele momento que Elias lançou sobre ele a capa, ele estava sendo escolhido para ser o sucessor profético de Elias. Ele agora ocuparia aquele cargo de profeta em Israel. E aquele cargo era um cargo muito elevado, era um cargo reconhecido, era um cargo muito importante. Por quê? Porque Deus, ele bradava do céu para o profeta, e o profeta, ele ministrava para todo o povo aquilo que Deus estava falando. Então, era como se ele fosse o rei daquele lugar, por assim dizer, porque ele escutava o próprio Deus e ele ali fazia muitos milagres. Então Eliseu seria aquele que ocuparia agora o lugar do profeta Elias. Então, quando Elias jogou a capa, o que mais nos impressiona é que ele foi depressa para matar os bois, para matar todo aquele equipamento que ele tinha, que ele trabalhava. Ele queimou todo o seu equipamento, ele destruiu tudo aquilo que antes ele trabalhava. Ele deixou tudo para trás, ele abriu mão do seu passado e foi em busca do novo que Deus estava trazendo para ele. Então, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dizer é que tem pessoas que, por estar presas ao passado, não conseguem abrir mão do passado, por isso não vivem o novo. Você que não consegue se desligar do seu passado, você que está preso a ele e não consegue largar a capa do passado, não consegue fazer como Eliseu, matar os bois, destruir os equipamentos e ir em busca da novidade que Deus quer trazer para você. E quem sabe você tem estado preso a padrões antigos, a pensamentos velhos, a mentalidade de fracasso, de perda, de derrota, de tudo de ruim que você já viveu. Quem sabe você tem se prendido a essas coisas, quem sabe você tem trazido isso para a tua vida. Mas é tempo de se desprender, é tempo de abrir mão do velho para que o novo possa entrar. É tempo de deixar o passado, enterrar o passado, para que o novo de Deus possa nascer. Então, se você não consegue até o dia de hoje abrir mão do passado, das mentalidades velhas, das práticas velhas, do pecado, chegou o tempo de você abrir mão. Chegou o tempo de deixar tudo isso para trás para viver aquilo que Deus já tem preparado para você, para viver aquilo que Deus já está planejando trazer para a tua vida. A partir do dia que você decidir se desligar de tudo que ficou para trás, você irá viver a novidade de vida que Deus irá trazer para você. Eliseu, ele ali abraçou a oportunidade. Eliseu ali, ele
se desligou completamente do passado e começou em busca da novidade que estava ali diante do seu caminho. Elias foi a novidade que Deus mandou para a vida de Eliseu, para destravar na vida dele um novo tempo, para destravar na vida dele um tempo em que ele seria grande, um tempo em que ele estaria ali aprendendo primeiro a ser pequeno, ele estaria primeiro aprendendo a ser humilde, a ser manso, a servir, porque o que ele falou, ele perguntou a Elias se ele podia voltar e dar um beijo nos seus pais. Então ele já estava ali demonstrando tamanha humildade e respeito com o profeta. Ele já estava ali sendo submisso e servindo, porque na última estrofe do versículo 21, Eliseu, ele se levantou, seguiu a Elias e o servia. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ele ali estava pedindo autorização ao profeta para que ele pudesse voltar e se desvincular da sua vida antiga e se desvincular daquilo que ele não voltaria mais a praticar. Então, quando ele recebeu a autorização, ele foi lá e fez. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que tem pessoas que não respeitam mais a liderança, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Muitas pessoas não respeitam mais a autoridade profética, não respeitam mais os pastores, não respeitam mais aquilo que o Senhor tem trazido para te mostrar o caminho, para te dizer o que você deve fazer. E tem pessoas que não querem nem saber de conselho de pastor, não querem nem saber daquilo que Deus está falando através dos seus servos. Mas o que eles fazem? Eles tapam os ouvidos. O que eles fazem? Eles dizem: eu não vou ouvir pastor nenhum. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver da forma que eu quero. Aí depois que se arrebenta todinho, não entende o porquê. Aí depois que bate de cara com o muro e fica ali chorando: ah, não sei por que aconteceu isso, não sei por que aconteceu aquilo. É porque você não parou para escutar a direção que Deus estava trazendo para você. É porque você não parou para ouvir aqueles que Deus colocou no teu caminho para te direcionar, para te aconselhar, para te exortar. E quem sabe você tem se rebelado e tem deixado de cultuar e tem sido uma ovelha desgarrada, que não quer mais ficar ali na igreja, que não quer mais ouvir a autoridade do pastor, que não quer obedecer, não quer servir, não quer mais estar ali debaixo da liderança. Eliseu, ele estava ali debaixo da liderança profética de Elias. Ele estava o servindo, ele estava ali fazendo agora tudo aquilo que Elias estava precisando. E ele agora começou a ser submisso a Elias. Ele começou a andar com Elias e aprender com ele. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aprender com nossos líderes, nós devemos aprender com nossos pastores, devemos aprender com pessoas que Deus tem trazido o conhecimento da sua palavra para nos exortar, para trazer clareza à nossa mente. Por quê? Porque o que a gente não sabe, Deus ele sempre levanta alguém que vai ter aquele conhecimento, aquela sabedoria para nos direcionar naquilo que nós precisamos saber. Porque a igreja é como um corpo de Cristo e cada membro tem sua função. Assim como o nosso corpo, os nossos ouvidos eles ouvem, os nossos olhos enxergam, a nossa boca fala. Então cada membro do corpo de Cristo, que é eu, que é você, nós temos dons, talentos, coisas que o próprio Deus ele coloca em nós, para que assim nós possamos servir, para que nós possamos ser útil para Ele. Então, se você até hoje não está servindo com os dons, talentos que Deus te deu, comece a servir, porque o que Deus nos dá não é para nós, mas é para servir o nosso próximo, mas é para estar ali
levando o conhecimento, levando o amor, levando palavra, levando a unção, a autoridade profética. Tudo que Deus nos dá é para usar para o próximo. O dom de cura não é para curar nós mesmos, mas é para curar o próximo. Então tudo que Deus nos faz, que Deus faz na nossa vida, é para nós servir. E Eliseu, ele entendeu isso, ele começou a servir Elias, ele começou a seguir Elias por onde ele estava indo, e ali ele o serviu, ele começou a ser submisso. E você sabe o que é servir? Você sabe o que é servir alguém? É ser submisso, é ser prestativo, é estar ali disposto a ajudar, disposto a dar o braço, a estender a mão, é estar disposto sempre a estar trazendo algum auxílio para essa pessoa. Então nós iremos ver o que a Bíblia nos fala sobre ser submisso, que é o ato de servir. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E agora o capítulo 6 e o versículo do 1 ao 8 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o Senhor ensina aos filhos a serem submissos, obedientes aos seus pais. E quando a gente olha para o mundo de hoje, muitas vezes a gente vê os filhos sendo muito rebeldes, os filhos sendo muito desobedientes. Quando o pai e a mãe dão uma ordem, muitas vezes eles não querem obedecer. Muitas vezes eles querem se rebelar contra os seus pais, não querem mais estar ali debaixo da autoridade dos seus pais, não querem mais abaixar a cabeça e dizer sim senhor, sim senhora, mas eles querem fazer tudo do jeito deles, no tempo dele e na vontade deles. Mas eles devemos sempre obedecer aos nossos pais. Todos nós que ainda temos pais vivos, temos que obedecê-los, temos que honrá-los, temos que estar sempre também pedindo a bênção pai, bênção mãe, estar sempre respeitando aos nossos pais. Por quê? Porque eles são a nossa autoridade, eles são aqueles que Deus colocou na nossa vida para nos ensinar o caminho certo, para nos ensinar a obedecer, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus, para nos ensinar as virtudes, os princípios e valores que nós devemos ter. Então nós devemos sempre obedecer ao nosso pai e à nossa mãe, para que Deus ele possa prolongar os nossos dias na terra. Mas se a gente for filho desobediente, se a gente for filhos irresponsáveis, que não está obedecendo ao seu pai, à sua mãe, se a gente for assim, a gente acaba falecendo rápido, a gente acaba descendo à sepultura. Por quê?
Porque Deus, Ele não se agrada de filhos rebeldes. Ele não se agrada de filho desobediente, de filho que não honra o seu pai e a sua mãe. Eu tive até um primo que ele não honrava a mãe dele, ele não honrava a minha tia. E ele falava muitos palavrão, ele falava com muita ignorância com a mãe dele, ele não respeitava a mãe. Ele batia de frente com ela, ele era muito agressivo. E o que aconteceu com ele é que quando ele estava ali na adolescência, ele foi assaltado e ele começou a ter aquela mesma atitude rebelde. Porque quando a gente é rebelde com nossos pais, infelizmente a gente é rebelde para a sociedade. E foi isso que ele fez. Ele começou ali a querer bater nos bandidos, e o bandido foi e matou ele. Então ele faleceu muito jovem, eu ainda era criança e ele era mais velho que eu, ele estava na fase da adolescência e ele faleceu. Por quê? Tudo porque ele não honrava ao pai, à mãe, e aquele costume de não honrar dentro de casa levou aquilo para a rua e fez ele ser morto muito cedo. Então tenha cuidado, você que tem mãe, que tem pai, tenha cuidado para que Deus ele não pese a mão sobre você e você não venha descer a sepultura. Tenha muito cuidado, porque Deus ele não se agrada de filho desobediente. Deus ele não se agrada de filho que não honra pai e que não honra mãe. Então Deus ele diz aos pais e às mães para corrigir. Quando for necessário, use a vara, use a autoridade. Por quê? Porque se você não usar a vara, quem vai usar a correção nele vai ser a polícia. Vai ser a polícia que vai parar ele e vai começar a bater quando ele começar a badernar na rua. Então comece a usar a autoridade, use a vara, use a chinela, o que tiver que usar, use. Porque é isso que a Bíblia ensina aos pais, para corrigir os seus filhos com vara, para que eles possam ser obedientes aos seus pais e possam respeitar. Então, a Bíblia também fala às esposas que devem ser submissas ao marido. No texto em que nós lemos, nós não devemos ser uma esposa autoritária, nós não devemos ser uma esposa que bate de frente com o marido, que quer se achar maior do que a autoridade do marido. Por quê? Porque a autoridade maior dentro de uma casa, primeiramente é Deus e depois é o marido. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que falar com o marido e dizer: eu vou fazer isso, isso e isso, você concorda? Então, se ele não concordar, a gente vai ter que rever aquilo, ou a gente vai ter que conversar para tentar convencê-lo, né, de que aquilo é uma escolha sensata, ou então a gente não poderá fazer aquele algo. E a gente tem sempre que está sendo submissa, está servindo, está honrando. Tem muitas mulheres que não querem mais colocar o almoço, a janta do marido, porque diz: ah não, ele tem mão, ele faz. Mas você está errada, minha irmã, porque você precisa ser submissa ao seu marido. Você precisa honrá-lo como sendo a cabeça do seu lar, como sendo a autoridade que Deus constituiu. Por quê? Porque Deus ele não fez primeiro a mulher, ele fez primeiro o homem. Então foi do homem que ele tirou uma costela e formou a mulher para ser a companheira, aquela que iria auxiliar e o servir, aquela que seria o seu braço direito. Então nada de querer ser maior do que o homem, porque primeiro veio o homem e depois veio a mulher. Então a gente precisa deixar os conceitos errados que o mundo está querendo colocar, dizer: ah não, a gente mulher tem que ser independente, não pode baixar a cabeça para homem e tem que ser maior, tem que ter maior autoridade e tem que se impor e tem que ser isso. Tudo isso foi levantado pelo diabo para destruir a tua família, porque não é o certo que Deus ensina. Mas a mulher precisa servir, a mulher precisa honrar o seu marido, para que assim Deus possa estar ali conduzindo e abençoando aquele casamento, aquela família. É isso que a Bíblia nos ensina. E ele ensina também ao marido para honrar a sua mulher, para amar a sua mulher como sendo o braço mais frágil, porque tem muito homem que usa da sua autoridade
para querer oprimir a esposa, para querer maltratar, para querer bater, para trair, para querer fazer coisas erradas. Então, o homem também precisa se doar por ela, porque a Bíblia diz que o homem, assim como Jesus se doou pela igreja, o homem precisa se doar pela sua esposa, ou seja, precisa cuidar muito bem dela, precisa dar amor, precisa dar carinho, precisa estar ali trazendo sustento para o seu lar, para a sua esposa e para os seus filhos. Então, se você não está cumprindo com o seu papel de marido, então não queira reclamar se a sua esposa também não cumpre com o papel dela, mas a mudança precisa partir de nós. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. E a gente possa ter uma família, um casamento de referência. Referência do céu, referência daquilo que Deus, Ele tem nos ensinado. Amém, meus irmãos? E a outra submissão que Deus nos ensina é que nós precisamos ser ovelhas que são submissas ao pastor. Porque tem muitos casos de pessoas que saem da igreja, aí dizem: eu não vou mais participar de igreja nenhuma, eu vou cultuar da minha própria casa, e aí Deus vai receber a minha oração, meu louvor, e tá muito bom. Porque tem pessoas que sofreram algum tipo de afronta, de perseguição na igreja, se entristeceram com alguma coisa, e aí pensaram em querer sair da igreja, em querer cultuar de casa, não querem mais ir para a igreja, mas a gente precisa ter uma autoridade espiritual, meus irmãos. A gente precisa estar cobertos por essa autoridade que Deus constituiu na terra, que é a autoridade maior abaixo de Deus, é o pastor. Então, se a gente não frequentar a igreja, se a gente não ter um pastor, a gente está sendo uma ovelha desgarrada e rebelde, uma ovelha sem pastor, uma ovelha que não tem ali aquele cuidado, aquela proteção, que está debaixo daquela autoridade constituída por Deus. E o pastor, ele sempre está ali orando por todas as ovelhas, ele está ali entregando cada ovelha ao Senhor, está ali dizendo: Deus, salva, liberta a família dessas ovelhas, entra lá com salvação, com cura, com milagre. Então, se você não tem essa cobertura, você está muito suscetível ao perigo dos lobos, você está muito suscetível aos ataques do inimigo. Então, procure urgentemente estar debaixo de uma autoridade que Deus constituiu na terra, a autoridade pastoral, para que você assim possa estar cobertado, para que você possa estar ali debaixo de oração, de jejum e de lágrima que o pastor, ele sempre derrama pelas suas ovelhas. Amém, meus irmãos? E aquele que se faz pequeno, Deus o tornará um dia grande. Eliseu, ele entendeu esse princípio de se tornar pequeno. Eliseu, ele entendeu esse princípio de servir, porque a gente não pode querer já nascer e ir direto pro trono. A gente não pode pensar: ah não, eu tô com meus 28 anos, então eu não fiz ainda muito progresso na vida, e aí quando eu pegar algo para fazer, abrir uma empresa, eu não posso pensar que eu já vou começar no topo. Eu não posso pensar que já vou começar de lá de cima, porque não é assim que funciona. Mas a gente vai começar pequeno, a gente vai começar de lá de baixo, é do primeiro degrau. Tudo que a gente fizer, seja uma empresa que a gente abrir, seja um negócio, seja qualquer coisa que a gente for construir na nossa vida, a gente não vai começar de lá de cima não, mas vai ser uma construção diária, vai ser tijolo por tijolo, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, que vai fazer um dia a gente chegar no topo, que vai fazer um dia a gente ser reconhecido e ter aquilo que Deus, ele tem nos prometido para nós. Por quê? Porque se a gente aprender o princípio de se permitir ser pequeno, porque tem muitas pessoas que desistem daquilo que Deus promete. Deus diz: eu vou te fazer grande na terra, e aí Deus dá a pessoa toda a estrutura que a pessoa vai usar para se tornar grande. E aí a pessoa começa ali e não vê, né, as coisas andar muito rapidamente, e a pessoa fica ali
né, naquela estatura de pequeno, né? A pessoa não vê grandes avanços, grande prosperidade, e então a pessoa desanima. Por quê? Porque a pessoa imagina que vai começar grande, a pessoa imagina que vai subir logo pro topo, mas não. Deus, ele começa a nos lapidar, nos tornando pequeno. Deus, ele começa a trabalhar em nós, nos fazendo primeiro aprender a servir, aprendendo a baixar a cabeça, aprendendo a estar ali debaixo da autoridade, ser funcionário. E tem muitas pessoas que não querem passar pela humilhação de ter ali o chefe que é uma casca grossa, que fica ali batendo de frente e fica ali puxando a orelha. Muitas pessoas não querem ser pequeno, não querem servir, fazer as coisas com excelência, faz tudo relaxadamente, de todo jeito, porque diz: ah não, Deus não tem isso pra mim, isso aqui é só um escape, porque Deus já disse que eu vou ser grande, e isso e aquilo. E aí, porque tem a promessa, aí começa a fazer tudo relaxadamente, não quer servir, não quer fazer as coisas com excelência, não quer cuidar da casa direito, não quer cuidar do trabalho direito, mas quer fazer tudo de todo jeito. E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é depois que a gente aprende a ser fiel com o pouco, é quando a gente aprende a servir, quando a gente aprende a estar debaixo de liderança, a estar debaixo de afronta, a estar debaixo de perseguição, e a gente abaixa a cabeça para aqueles que são nossos líderes. Quando a gente abaixa a cabeça, reconhecendo a autoridade, e a gente ali entende que a gente não pode querer ser maior do que a autoridade que está constituída na terra, porque toda autoridade precisa ser respeitada. Assim a Bíblia nos ensina. Toda autoridade constituída por homens na terra e por Deus precisa ser respeitada, por mais que a pessoa não tenha princípios e valores cristãos, por mais que a pessoa seja soberbo, prepotente, arrogante e goste de humilhar o próximo, mas a nossa parte precisa ser feita. A gente precisa se humilhar, reconhecer que a gente precisa primeiro ser pequeno, reconhecer que a gente precisa primeiro servir, para que um dia a gente possa também ser servido. Por quê? Porque Eliseu, ele estava ali aprendendo primeiro a servir. Ele estava ali debaixo da autoridade de Elias, e ele estava aprendendo a obedecer os comandos que Elias passava para ele. Você acha que ele batia de frente com Elias? Você acha que ele, mesmo sabendo que ele seria o sucessor, você acha que ele queria cantar de galo e dizer: ah, eu não vou fazer isso que você está pedindo, não? Por quê? Porque já você, seu sucessor, você já lançou a capa sobre mim, a unção profética vai cair sobre mim, então eu não preciso te obedecer, não. Mas ele baixava a cabeça, baixava a bola e obedecia e servia tudo o que Elias mandava para ele. Então, se você quer ser honrado por Deus, comece a aprender a servir, comece a ser submisso a todas as autoridades que estão acima de você, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, aonde quer que tiver uma autoridade constituída pelos homens, constituída primeiramente por Deus, porque nada na terra acontece sem a permissão de Deus. Então, se você primeiro aprender a baixar a cabeça, a servir, a ser submissa a todas essas autoridades, você estará sendo fiel a Deus no pouco. Então você estará sendo capacitado para ser transicionado para o muito. Então aprenda a ser pequeno, aprenda a ser humilde, aprenda a ser submisso, aprenda a servir e a obedecer todas as autoridades que Deus tem na terra. Por quê? Porque quando você aprender o princípio da autoridade, da submissão e do serviço, sabe o que vai acontecer? Porque veja aqui o que aconteceu com Elias.
Chegou o tempo daquele que servia, daquele que obedecia, daquele que era submisso. Chegou o tempo daquele que era pequeno se tornar grande e reconhecido, se tornou honrado na terra. Por quê? Porque ele aprendeu a ser pequeno. Ele aprendeu com os processos da vida que a gente precisa obedecer, que a gente precisa servir. Então aqui no livro 2 Reis, capítulo 2, versículo do 9 ao 15, diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então veja aqui a virada que aconteceu apenas em um instante na vida de Eliseu. Porque até um tempo atrás, ele estava ali debaixo da autoridade de Elias, servindo e obedecendo Elias para onde Elias fosse. E agora, em outro momento, os jovens se prostraram perante ele, reconhecendo que agora ele era o seu novo líder, reconhecendo que ele seria a autoridade profética em todo Israel. A autoridade profética que Deus havia levantado. Por quê? Porque ele passou na prova de servir, ele passou na prova de ser submisso à autoridade. Por isso ele pôde estar ali sendo transicionado para um tempo em que agora ele seria servido. Ele teria agora pessoas que obedeceriam ao seu comando. Ele teria agora pessoas que estariam debaixo da sua autoridade. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para te dizer é que Deus, ele quer te fazer grande na terra. Essa palavra tem endereço certo. Deus, ele quer te fazer grande na terra. Deus, ele quer fazer de você uma autoridade. Deus, ele quer fazer de você alguém com nome, alguém com autoridade na terra. Deus, ele quer te fazer alguém importante, alguém que quando passarem por você, vão reconhecer a tua autoridade, vão reconhecer a autoridade que vai estar sobre a tua vida, que vai estar sobre a tua cabeça, e eles irão abaixar a cabeça, irão te obedecer, eles irão te servir, porque hoje Deus está te deixando neste tempo em que você está servindo muitas pessoas, em que você está aprendendo a baixar a cabeça, a ser humilde, a obedecer, a ser submisso e a ser pequeno. Deus está te ensinando a ser pequeno, para que um dia Ele te faça grande na terra. Então aproveite esse tempo que você está sendo humilhado. Aproveite esse tempo em que pessoas estão usando de autoridade para te humilhar, para te ridicularizar, para te oprimir.
Use isso que Deus está trazendo para você se auto-humilhar, para você abaixar a cabeça em sinal de humilhação e servir e obedecer, não bater de frente, porque a Bíblia vai dizer que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então é quando a gente se humilha, porque muitas pessoas acham que, não, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguido, estão me humilhando, estão me ridicularizando, Deus vai me exaltar. Aí é que estão enganados, porque se alguém te humilhar e você começar a humilhar essa pessoa de volta, você já está tomando suas dores, e você não será honrado por Deus e nem será exaltado. Mas se alguém te humilhar, se alguém te difamar, se alguém fazer o mal contra você e você abaixar a sua cabeça, em vez de devolver na mesma moeda, em vez de soltar piada, em vez de agredir de volta, em vez de fazer o mal de volta, você abaixar a cabeça, você ficar calado, você se humilhar, então você vai estar ali se humilhando, você vai estar ali depois sendo exaltado por Deus. Porque é quando alguém nos humilha e a gente não ofende a pessoa de volta, mas a gente se humilha, a gente diz, você tem razão, e alguém ali dizendo coisas ruins e você se auto-humilhando, e você ali dizendo, não, é verdade, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso e isso. E quando você está ali se humilhando, e você vai estar ali depois sendo exaltado por Deus. Por quê? Porque em vez de rebater a humilhação, você se auto-humilhou. Então Deus irá te exaltar, Deus irá te fazer grande. Todo serviço, toda submissão, você servindo e se permitindo ser pequeno, chegará o dia que você será recompensado. Chegará o dia que Deus irá te fazer grande. Chegará o dia que Deus irá honrar tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem servido, as pessoas que estão acima da sua autoridade, as pessoas que estão acima de você. E se você tem aprendido a servir, se prepara, porque vai chegar o dia que vai ter muitas pessoas que irão servir você. Vai chegar o dia que vai ter muitas pessoas que vão fazer como aqueles jovens que se prostraram em terra diante de Eliseu. Essa palavra é profética, veio direto do céu para a tua vida. Toma posse, porque Deus ele vai te fazer governar. Deus ele vai, eu não sei se ele vai te dar empresa, eu não sei se ele vai te colocar em um lugar muito grande de destaque e relevância, mas o que eu sei é que Deus ele vai te fazer grande na terra. Deus ele vai te dar notoriedade na terra, e você vai ter pessoas que vão trabalhar para você, que vão estar debaixo da tua autoridade. Eu não sei se Deus vai te fazer pastor, se Deus vai te colocar ali como liderança, numa igreja. Eu não sei aonde Deus vai te exaltar, mas se prepara, porque Deus vai te fazer grande na terra. Se prepara, porque hoje você está servindo, mas amanhã você será servido. Hoje você está cuidando do que é dos outros, hoje você está arrumando, quem sabe, a casa dos outros, mas um dia pessoas vão trabalhar na sua casa, vão arrumar a sua casa, vão trabalhar para você. Se prepara, porque todo serviço que você está fazendo hoje, um dia irão fazer por você, um dia será recompensado, e de pequeno Deus te tornará grande. Porque Eliseu, ele não foi qualquer pessoa, porque veja que tudo que ele fez, depois que ele teve aquela autoridade, depois que ele recebeu aquele poder de Deus, Eliseu, ele aumentou o azeite da viúva, salvou 3 reis e seus exércitos, ressuscitou o filho da sunamita, curou a lepra de Naamã, repreendeu o veneno da panela, fez flutuar o ferro do machado. Quando
quando ele faleceu, um homem que caiu morto ali nele, ele ressuscitou quando tocou no corpo de Eliseu. Eliseu, ele operou grandes milagres e maravilhas. Então ele foi alguém muito importante e muito reconhecido em todo Israel. Então é dessa forma que Deus vai fazer também na tua vida. Essa palavra é profética. Se você recebe, toma posse, porque tem endereço certo. Se você crê, recebe essa palavra, segura essa palavra, porque vai se cumprir, vai acontecer. E de pequeno, Deus te tornará grande. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe. E eu tenho um recado muito importante para você que não aguenta mais viver numa fase de dificuldade, uma fase em que você está ali vivendo com pouco, com migalha, com coisas que você até olha e pensa: poxa Deus, eu queria ter mais coisa para minha família, para minha casa, eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, para a minha família. Então, se você tem esse pensamento, esse e-book é para você, porque Deus, ele quer te levantar na tua casa, na tua família, para ser grande na terra, para você ter a prosperidade, para através de você ele abençoar toda a tua família. Então Deus, ele me deu o e-book por nome de Não Mais Escravo, e esse e-book tem chaves poderosas de comando, que foi através da Bíblia que Deus me revelou essa chave poderosa de prosperidade, que se a gente usar, a gente tem a nossa mente transformada e começa a prosperar. O e-book Não Mais Escravos, eu vou deixar o link fixado aqui no comentário e também na descrição desse vídeo, para que você possa acessar e adquirir este e-book e ter a sua mente transformada para prosperar. Amém? Que Deus te abençoe.